Olá, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar então sobre a origem, estelar da nossa humanidade. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a grande pergunta que não quer calar. De onde nós viemos? Né? É a primeira questão fundamental, né? Porque eu cometi esse erro quando eu tive meu primeiro contato com seres extraterrestres. E eu cometi o erro de perguntar para ele de onde eles vieram. Né? Hoje eu estou muito mais maduro, são 40 anos depois, né? Então, os ETs responderam assim: olha, você quer saber de onde eu venho? Você quer que eu aponte um planeta, uma estrela na galáxia, tá? Você sabe de onde você veio? Então o ET disse para mim que eu só poderia compreender a origem dele, dos extraterrestres, depois que eu compreendesse a minha origem. Né? Então é claro que depois de muito trabalho, muito contato com eles, muita saída do corpo, muito pro astral, tentando entender tudo que estava organizado aí, eles me mostraram toda essa organização. Então eu pude escrever o Projeto Terra. Né? E o Projeto Terra, o primeiro capítulo do livro Projeto Terra, se chama A Origem Cósmica do Homem. Então, quem quer conhecer o meu trabalho a fundo, está começando agora, por exemplo, todos vocês devem começar pelo Projeto Terra. O Projeto Terra é a base de todo o conhecimento que eu desenvolvo, que eu trabalho. Então, ele é essencial você começar por ele. Ali você vai ter a base para a gente fazer toda a discussão relacionada à natureza humana e ao Projeto Terra e a tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, nesse planeta. Bom, então, vamos começar. Então, nós vamos imaginar que no princípio de tudo, né, nós tínhamos uma grande energia chamada consciência cósmica. Tá? Tem culturas que chamavam isso de Brahma. Os indianos chamavam de Brahma, né? Ok? Os taoístas não davam nome nenhum. Era inominável. É uma energia incompreensível, inominável, que não dá para criar nenhuma ideia, nenhum modelo, nem dar nomes. Olha que louco. É bem inteligente. Né? Os judeus, né, chamavam de Yavet. Assim. Ou Jeová. Né? Para nós aqui a gente fala Yavet Jeová. Né? E na nossa tradição, né, Deus. Né? Interessante. Então, vem das grandes tradições que Deus cria o universo. Então vamos dizer que Deus, segundo os tibetanos, ele cria 7 universos. Deixa eu... Então assim, eu vou numerar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele cria o universo que nós vamos chamar de universo físico, universo astral, tá? Universo da luz, universo dos ascensionados, né? E os planos superiores, né? Que eu não vou dar nome, só vou dar nome nos 5, 6 e 7, que são os planos superiores. Então, esses planos são matéria.
é aquilo que eu falei para você que tem em volta do planeta. Nós temos superfícies de matéria em volta dos planetas. Quando eu simplesmente crio aquele meu modelo do projeto Terra, e você coloca todos esses 7 superfícies de matéria, de densidade de matéria diferente ao redor do planeta Terra. Então, qual é a nossa origem? De onde nós viemos? Onde todas as consciências, as inteligências, todos os ETs, todas as formas de vida animal, vegetal, tudo que está aí, em termos de consciência, emanado daqui. Então, eu vou colocar uma coisa assim. Emana-se uma mônada da consciência cósmica. Ela emana. Agora, cada vez que essa consciência vai se manifestar aqui, neste plano, ela vai se envolver com uma determinada roupa. Eu vou desenhar essa roupa amarela aqui. Roupa número 7. Se essa consciência quiser se manifestar nesse universo mais abaixo, nós vamos fazer o seguinte, ela vai ter que ter esta, ela vai ter que ter a roupa amarela e vai ter que ter uma outra roupinha ao redor. Senão ela não se manifesta, não dá compatibilidade densa, de densidade, ok? Se essa mesma consciência agora quer descer a este plano aqui, ó, ela tem que se envolver. Vai trazer amarela, vai trazer uma outra roupa, a verde, e vai trazer, vamos achar uma cor aqui, vai trazer uma outra roupa aqui. Tá vendo? Se ela quiser descer esse plano aqui, eu não vou ter nem espaço para descer, né? Ela vai ter que se envolver com a amarela, ela vai ter que se envolver com a verde, ela vai ter que se envolver com uma outra roupa compatível e agora com uma nova roupa compatível com este plano número 4. Perfeito? Agora, se ela quiser descer aqui, neste plano aqui, então ela vai ter que se envolver mais uma vez. Vai ter que trazer a roupa amarela, ela vai trazer a roupa verde, ela vai trazer essa outra roupa, né? Vai trazer a azul. E agora ela vai ter que arrumar uma outra, nem tem mais cor aqui quase, pá. Alright? E assim, sucessivamente, ela vai se envolvendo com uma roupa. Então, é como se essa energia aqui, ao chegar aqui, ela tem 7 corpos envolvendo ela. Tá? Então, quando este ser, ele fica operando físico, astral, e daqui ele é transmigrado para outro planeta, passa a experiência. Você está me entendendo? Os planetas não são a origem primária de ninguém. Então, a origem primária é lá, na essência divina. É como se Deus enviasse bilhões de seres de vida e consciência e manifesta na galáxia inteira, vivendo experiências, e depois ele chama e retorna tudo isso aí para... Na verdade, todos nós somos uma alma grupal. Por isso que Jesus falava, conheça a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Conheça essa essência roxa aqui, ó. Quando você acessar essa essência roxa, você vai estar na mesma energia, na mesma vibração do divino, né? Então, é muito importante que você se entenda, os corpos é a matéria, e esses corpos são projetados sofisticadamente por essa inteligência divina que vai projetando, né, e controlando o universo da descida. Entendeu? Se Deus é todo poderoso, que criou o universo inteiro com estrela galáctica, por que ele não vai projetar essas biologias, essas coisas, sabe? Né? Então, nós temos que imaginar que o universo inteiro é criado por uma inteligência extraterrestre que nós chamamos de Deus. Mas é uma coisa que nós não imaginamos o que é. Nós não entendemos o que é. Porque nós não entendemos quem nós somos. O que nós somos, que tipo de entidade nós somos.
Que tipo de manifestação de Deus nós somos, né? O que é muito engraçado quando você assiste o Blade Runner, lá o Caçador de Androides, o androide ele é tão inteligente, tão sutil, que ele fica questionando se ele existe ou não, se ele foi criado ou não, se ele tem uma infância, se ele tem uma alma, se ele não tem uma alma, o que, que ele é, sabe? É o tipo de questionamento que hoje nós estamos tendo, né? O lance é o seguinte, né? Então nós temos que entender que o universo, nada começou daqui para cima. Está lá o Blade Runner. Nada começou daqui para baixo. Agora, esse é o problema central de tudo, que o catolicismo e todos os crentes acreditam nisso aqui. Que quando você transa, você gera um corpo e uma alma. E não tem reencarnação. Só tem vida após a morte. A alma continua. Mas ela não tem uma coisa pretérita. Né? Só daqui para frente. Certo? Isso é muito simplório. Sabe por que é simplório? Porque os doutos da verdade, os padres, eles tinham muito medo da reencarnação. Eles tinham muito medo de descer de uma forma completamente diferente da que eles realmente achavam que eram. Eles achavam que a partir do seu comportamento, eternamente eles iam para o céu, né? Ele não poderia aceitar que eles estavam errados. Que o fato de você ficar trancado numa masmorra não vai iluminar ninguém. Vai transcender ninguém. Qual é o verdadeiro comportamento que você tem que ter nessa jornada, nessa vida, para você, após a morte, ascensionar e ascender. Né? Então, todos esses corpos que nós desenhamos aqui são roupas que a consciência pura veste para se manifestar em cada dimensão do universo, em cada dimensão física do universo. Tá? Então, essa já é uma mudança de paradigma profunda, muito profunda, em relação às religiões que estão aqui. Né? Uma questão fundamental que o kardecismo não explica, né, ele também joga essa ideia, é que de onde veio os espíritos? De onde vieram os espíritos? Essa é uma pergunta, né? Os espíritos nascem, crescem e morrem? Né? Uhum. Assim, no livro dos Espíritos, lá do Kardec, existe essa pergunta. Então ele fala que os espíritos são uma emanação de Deus. Tá aí, ó. Mas não explica como, né? Como é que funciona isso? Né? Objetivamente, como é que a gente vai calcular isso? Né? Todos nós somos uma emanação de Deus. Inclusive, é muito interessante que os hindus, eles têm um modelo de que tudo que existe é manifestação de Brahma. Os animais, as plantas, tudo que existe é Brahma manifesto. Então, por isso que eles têm respeito pelos animais, por toda aquela coisa toda, porque tudo é uma unidade cósmica, tudo é Deus manifesto numa pedra, manifesto numa pedra, manifesto num gato, num cachorro, numa planta, numa flor, no ar que você respira. Né? Então, quando você encara dessa forma, fica muito mais simples você entender, né, o que nós somos nesse universo, qual é o nosso papel nesse universo. Todos nós somos uma irmandade cósmica. Né? Aqui embaixo, quando nós estamos no conflito, a única coisa que nós destruímos, que nós conseguimos agir é no plano físico. Então, a gente mata o outro, mas matar o outro significa destruir só essa roupa que circunda o corpo. Mas não os outros corpos. Os outros corpos são afetados. Né? De uma determinada maneira. Eles podem até ser razoavelmente afetados, porém, o que acontece é que é tratado depois. Lá em cima a gente dá um trato nele, né? Você viu o filme do André Luiz? Quando ele fica doente, ele morre. Esse corpo vai apodrecer, vai ser enterrado. Mas por que ele levou um corpo totalmente doente para o plano astral? É que aquela roupa astral também é uma roupa que tem um biossistema.
E esse foi afetado pela doença física. Então ele trouxe essa coisa para o corpo astral também. Então ele precisou ser atendido no hospital para curar aquela doença do corpo astral. Exatamente. O câncer, quando é gerado numa pessoa, tem uma série de fatores que levam esse indivíduo. Por exemplo, você tem o cigarro que ele bebia, que ele fumava muito, né? Bebida, não sei a quantidade de bebida que ele bebia, certo? É, é. E aí você tem toda uma questão emocional, né? Você tem toda uma questão de como você está lidando com as pessoas, como você está tratando as pessoas. É toda uma questão, né, dessa natureza, né? Dessa natureza. Então, é mágoa, ódio, raiva, isso tudo afeta o psíquico, né? A somatização do corpo astral. E o corpo astral também fica desequilibrado, fica doente, né? Então, precisa de um estudo, claro, mais profundo para nós sabermos exatamente aonde está essa questão. Aonde ela está realmente atuando e causando o câncer. Sim, é muito problemático. É muito problemático. Numa explosão nuclear, por exemplo, afeta muito o corpo astral. E aí as pessoas têm que ser resgatadas lá e ser cuidadas nos hospitais astrais. Sabe? Mesmo quando a pessoa toma um tiro na cabeça, ela toma um tiro na cabeça e morre, o espírito sente muita dor. Muita dor do outro lado. É uma transferência de dor. Né? E ele precisa ser tratado. Hã? É. Então existe muita relação quando você está usando o corpo físico, o corpo astral, aquele choque. Precisa de um tratamento lá, né? Para recuperar essas coisas, para estruturar todas essas coisas aí. Né? Você vê aquela questão quando o Luiz fala, né? Não, o Divaldo fala, do suicídio da irmã. Ele diz que a irmã tomou veneno, né? E parece que foi, não sei que soda causa, que foi que queimou tudo, que soda. Então detonou toda a via respiratória. E aí o espírito ficou com muito problema também. E que quando ela reencarnou por questões kármicas, ela reencarnou com toda essa via aqui destruída, lábio leporino, sabe? Lábio leporino, e ela tinha problemas intensos de pulmão. Segundo o Divaldo, afetou o campo energético, afetou o corpo astral, e ela resgatou karmicamente aquilo que ela fez. Porque não se pode fazer isso, é uma complicação, né? Ontem um pessoal aí, músico amigo, não é amigo meu direto, mas amigo de muito músico aí, um contrabaixista que se suicidou. Né? Ele se enforcou, daqui de Limeira, ele tocava na banda Chapéu da Máfia. Né? Ele tocava na banda Chapéu da Máfia, era irmão do guitarrista do Edson Hudson. Ele não era muito conhecido no meio, assim, sabe? Mas o pessoal da música aí conheceu bem ele. Né? Então, as pessoas chegam a este ponto, né, por uma série de problemas. Às vezes o cara também é usuário de droga, depressivo, porque todo usuário de droga vive num mundo de depressão, vive numa angústia, tentando buscar um equilíbrio que não encontra. Qualquer abalo no sistema, as pessoas podem procurar esse caminho que acha que é o mais fácil e que vai resolver todos os problemas. Isso é uma falta total de espiritualidade. Total de espiritualidade. Né? Isso gera problemas muito sérios. Tem perguntas aí, Juliana? Passa para mim aí, querida. Professor, seria correto dizer que, em regra, um espírito que inicia sua jornada em uma determinada galáxia exaure o seu ciclo evolucional nessa mesma galáxia? Se não, iremos para outra galáxia? Olha, eu acho que é muito difícil falar de outra galáxia. Sabe? Vamos ficar na nossa aqui, que já tem trabalho suficiente para todos nós. E tempo suficiente para viver tudo isso aí, para experimentar tudo isso aí aqui dentro mesmo. Então, por isso que eu acho que
quando Deus criou o universo, setorizou os espíritos também. Você fica aí, né? Já tá bom. Lá em cima nós encontramos no retorno. Não é preciso eu viajar para outra galáxia. O negócio é ascensionar. Ascensionando nós vamos... Porque você tem que entender que as almas descem, bilhões descem, depois chega a hora da volta, do retorno. Né? Antigamente, antes das grandes navegações, quando a coisa era a cavalo, não tinha, né, transporte, um ser humano raramente viajava mais que 50 quilômetros ao seu redor na sua vida. Ele nascia numa cidade e ficava ali. O máximo que ele podia viajar é 50 quilômetros de distância. Você está me entendendo? Era difícil para o indivíduo, né, viajar 200 quilômetros, atravessar o oceano. Não tem nem como atravessar o oceano. Era muito difícil. Professor, existe alguma classificação em escalas de milhões de anos que leva em consideração marcos temporais da idade de um espírito desde o seu início? Nós podemos imaginar que quando o universo foi criado, foi gerado, né, físico, o universo material pelas astrofísicas aí, a consciência já existia, ela foi só esperando tudo acontecer para poder haver a manifestação. Né? Então, essa manifestação toda, né, se a gente for calcular hoje, pelo que os cientistas colocam, em torno de 13,5 bilhões de anos. Né? É tempo, hein? Olha que é tempo pra caramba, hein? Professor, o que acha dessa minha definição de Deus? Conjunto de regras que regem todas as reações físicas, químicas e biológicas, metafísicas, metaquímicas e metabiológicas. Eu sempre, quando penso em Deus, né, eu tento pensar, eu lembro do grande filósofo Lao Tse. Lao Tse, no seu primeiro livro, Tao Te Ching, né, um livro clássico, um livro cósmico, né, tem em seu primeiro texto a seguinte questão. Tá? No atual estado de adensamento que encontramos, com uma consciência adormecida daquilo que realmente nós somos e daquilo que é o universo, né? Nós não sabemos nem quem eu sou, não consigo nem entender quem eu sou. Quanto mais querer ter a pachorra de criar o modelo de Deus, o modelo do Criador. Certamente você vai cometer um grande erro. Né? Então é melhor fazer que nem os taoístas. Não tem nenhum modelo. Aí a gente não erra. E também não enfia esse erro para a cabeça dos outros. Igual os judeus, que é pior ainda. Os judeus fazem um puta modelo de Deus imperador, né? E aí fode todo mundo, né? Porque impõe regras e modelos que todo mundo tem que se comportar, porque Deus quer assim. Né? Você assiste Reis. A novela Reis está muito boa. A novela Reis começou. E é interessante que o meu aparelhinho, né, ele grava todos os capítulos, você pode assistir a hora que você quiser. Tá? E aí o que está acontecendo? Não, ele já está gravando, não preciso eu gravar. Ele vai agendando automático, ele fica no banco de séries dele. Então, eu assisti esses dias. Aí vocês vão ver como o começo da civilização, os filisteus brigavam com os judeus. Daquela regra, né, dessa briga, dessa luta total, estou vendo lá. Entendeu? Então o que acontece? Você vai entender que Deus brigava com outro Deus. Os filisteus tinham o Deus dele e eu tenho o meu Deus. Quando a gente guerrava, era uma guerra de deuses. O meu Deus venceu o seu. Então, Deus não tem, sabe? É aquela questão de modelo, de criar um modelo. Eu criei o meu modelo. Pô, os caras não sabiam que a Terra era redonda, cara. Vai criar modelo de Deus. Você está entendendo? Nem sabia que é galáxia, que é estrela, que é sol. Não entendiam de nada. Viviam lá, nômade, né? No meio de barraca, no meio do deserto. Entendeu? Aí eles colocavam que Deus quer isso, Deus quer aquilo, sabe? Eles tinham como se falasse com Deus, né? Você está entendendo? Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, eu tenho um trechinho aí, né? Que está aí na internet, que chama assim, Deus é o problema e não uma solução.
para a humanidade. Ai, ai. Vocês vão ver que se você não criasse Deus nenhum com os taoístas, já estava bom demais. Os taoístas, os chineses não morreram, nem se isso por causa de Deus. Continuaram brigando, guerrando, fazendo tudo o que fazia com ou sem Deus. Não mudou nada. Os caras criaram Deus, continua a guerra, briga. Você vai ver quantas guerras o judeu se meteu. Em quantas guerras o judeu se meteu. Ou os povos se metiam, né? Você podia, se você não quisesse guerra, você estava em paz, quietinho, os negros vinham invadir você. Sabe, era um bando de filha da puta naquela época. Isso era a verdade. Você está entendendo? Você não tinha paz. Todas as províncias, você começou a crescer, plantar, os negros já vinham roubar você. Já vinham invadir, já vinham tomar. Sabe? Era uma guerra constante. Vai lá, Ju, deixa eu ver perguntas então. Professor, quanto tempo uma mônada leva do início da sua origem até o seu retorno? Sei lá. Né? Como diz o Kim Jong-un, né? Calaio. Vou lá saber. Né? Essa é a pergunta que se faça. Não dá para dizer, não dá. Essas questões, onde nós estamos, nós não sabemos. Tem que ascensionar, lá em cima, né, vai entender da coisa. Agora, ou seja, não tente passar a carroça na frente dos burros. Não adianta você querer resolver uma questão universitária se você ainda está no grupo primário. Não vai dar certo, né? Professor, suponho que estamos à beira de uma grande intervenção. Podemos afirmar que o grande volume de crianças estão em seus últimos resgates kármicos antes de uma possível ascensão? Não sei, cara. Não dá para afirmar essas coisas. É muito difícil afirmar essas coisas. Né? É uma análise muito sociológica gigantesca. Não vamos nos atrever a fazer essas análises ainda. A mônada desce diretamente para planos densos e começa a retornar? Ou vive primeiro em planos avançados e resolve experimentar? Então, ela não já vem direto, não. Ela vai ficando aqui, trabalha, faz tudo. Depois, com o tempo, ela tem bilhões de anos para... né? Porque uma turma tem que ficar para coordenar o projeto, né? Enquanto outras descem, depois ele troca. Agora vai você, viu? O negócio lá é bom. Né? Viu, ô Moisés? Tenta procurar uma foto na internet de um bebê que acabou de nascer, pobre no Brasil. Olha a cara dele, uma hemorragia, assim, caralho. Para levantar aí. Aqui, bicho, aqui é carnaval, mulher bonita na praia. Você quer encarnar nos Estados Unidos, quer encarnar na França. Tá louco. Que você vai ver aí, Ju? Por que tá no Zap? Por que tá no Zap? Mas você não vai achar. Mas depois deixa. Se não achar também é brincadeira que eu quero fazer pro pessoal aí. Né? Não vai perder meu tempo, senão vai travar esse computador e mela mais ainda. Né? Tem que usar o notebook para procurar. Professor, que diferença as manifestações de consciência individuais nas plantas, nos animais e nos seres encarnados em corpos? Não? Existe uma escala evolutiva? Então, vocês têm que entender evolução paralela. O que é uma evolução paralela? Quando você está no reino humano, você tem uma consciência, tem um padrão de consciência. Você está evoluindo, você tem seus... Agora, você não sabe qual padrão quando você está num gato, está num jacaré, num enxame de abelha, por exemplo, num formigueiro. Que tipo de aprendizado aquela consciência está tendo? Né? Então, não dá para avaliar. A gente avalia que assim, que ao sair daqui, existe uma horda. Então tem a horda dévica, tem a horda humana, tem as outras hordas, e outras hordas que a gente nunca viu falar na vida. Está encarnando em outros mundos, tal.
tem a ordem dos insetos, tem tudo diferente da nossa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Descobriu que acordou no Brasil, pobre, e ele pergunta assim, é o SUS? Você encarna pelo SUS, já fala, puta que pariu, né? Ou encarnei para dentro errado. Bravo, já acordou nervoso, bravo. Aguarda essa foto para mim. Aí. Cara, galã, né? Tá bosta. Errei o caminho. Tava achando que ia encarnar em Paris, uma família rica, né? Pobre na favela no Brasil. Foda-se. A alma humana é uma subdivisão. É possível existir fractais idênticos vivendo em outro lugar nesse exato momento? Ou seja, existe uma outra pessoa igualzinha a mim, por aí? Claro que não. A consciência não tem nada. Cara, o que é ser igual? Todo mundo é igual, todo mundo é roxo. Todo mundo é roxo. Todo mundo é igual, ninguém é diferente na parte roxa. Agora, os corpos que você veste são diferentes. Esses são produzidos inteligentemente, são projetos. Então, se o cara quiser fazer clone, tem raça que faz clone. Né? Pode fazer dois igual a mim? Claro que pode. Clone a gente clona, igual gêmeo. Né? Mas não espiritualmente falando, né? São outras experiências. Você pode pegar, se você pegar um casal de gêmeo, ou seja, dois irmãos gêmeos, não um casal, pega dois irmãos gêmeos, idênticos, tá? A alma que está ali não é gêmea, é o corpo que é gêmeo, é a roupa. E se você pegar, colocar um na França e outro no Brasil, depois de 20 anos, eles são completamente diferentes um do outro. Tem nada a ver com personalidade e formação. É a convivência do meio que forma a personalidade. Não adianta ter a mesma roupa. As pessoas vão ser diferentes. Ó, você pode ter... É como você pega duas pessoas vestindo o mesmo uniforme. Eles não são iguais. A roupa é igual, mas... É igual você vai na escola, quando tem uniforme da escola. Todo mundo ia de igualzinho, né? Considerando o nosso atual estágio de evolução, que é 0, aqui na Terra, poderia informar em média qual seria a nossa idade espiritual, se está na casa de milhares, milhões ou bilhões de anos? Bom, bilhões de anos. Né? É a nossa escala. A gente já pode dizer bilhões. E aí você fala assim, porra, estamos aqui, não aprendemos nada, né? Na verdade, nós sabemos muitas coisas, só estamos esquecidos. Por isso que Jesus disse, quer conhecer Deus? Conheça a ti mesmo. Então, se nós voltarmos e descobrirmos essa essência roxa dentro de nós, nós vamos saber que nós somos lá. E nós temos toda a informação possível, né? Toda a sabedoria cósmica. Nós somos co-criador de todas as coisas. Né? Nós somos co-criador do universo. Né? É muito inteligente isso. Então tem uma raça extraterrestre. Eu tenho certeza que o Ridley Scott vai fazer isso no Criado por Lobos. Eles chegaram naquele planeta lá, e aí tem umas pessoas que começam a ouvir vozes. Humanos, não é nem o androide. O androide também sacou que tem um sinal. Certo? Aí o que acontece? Só que esse aqui vai ser uma inteligência artificial, um supercomputador com muita informação. Então ele sabe tudo sobre a biologia humana, sabe tudo. Então, inclusive, tem uma moça que era ateia, uma cientista que era ateia, mas o filho dela ficou muito doente, pegou uma doença lá, um vírus, e ela não sabia como curar. Aí ela ajoelhou e começou a rezar. Aí veio uma imagem na cabeça dela. Ela disse que entrou em contato com Deus, com o sol, sabe aquela coisa toda. E o cara explicou exatamente o que ela tinha que fazer para curar o moleque. Da segunda. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que o conceito de Deus, na verdade, para esse povo, aquela inteligência, era um computador sofisticado, que ninguém sabe onde ele está, mas o Wi-Fi, ele contatava as consciências das pessoas. Entendeu? É como se fosse... Então ele era o Deus da história. Ele tinha uma sabedoria incrível, ele criou os corpos biológicos, então ele sabe como é que funciona. Sabe como é que funciona os vírus, sabe como é que funciona tudo. Então ele sabe como curar também. Então, as pessoas não sabem que podem contatar ele. Elas perderam o costume de contatar esse computador.
essa rede. Vocês perderam o contato com o Codijar. Mas a hora que você entrar em contato com o Codijar, você vai ver quanto conhecimento que flui. Quanta sabedoria, quanta coisa vem. Né? Esse é o ponto, isso é iluminação. Iluminação é abrir uma porta para um nível de sabedoria que antigamente nós acessávamos. Mas quando entramos nesse projeto planetário, perdemos o acesso. É basicamente isso. E eles estão revelando isso. Eles vão mostrar de um jeito sofisticado um Deus tecnológico. Um Deus muito avançado. Porque é o seguinte, o que é uma raça muito avançada? Deixa eu explicar para vocês entenderem Deus na jogada. Como é que eu acesso o computador hoje? Hoje eu estou acessando o computador através de teclado. Hoje vocês estão acessando o computador, já vão acessar através de voz, comando de voz. Você pede alguma coisa para o computador, procura aí para mim uma imagem tal, o computador já procura, você não precisa ter que digitar nada. Então, vai chegar um tempo que nós vamos acessar o computador telepaticamente. E o computador vai mandar telepaticamente uma imagem, uma resposta. Você está entendendo? Vai mandar uma informação direto para sua mente. Você imagine uma civilização muito avançada dessa. Aí, o computador fica lá. Aí os caras esquecem de tudo, acontece coisa, Aí o cara entra aqui e começa a interagir com o computador. Ele acha que está interagindo com Deus, acha que está interagindo com... Mas na verdade não é. É uma tecnologia atlante, uma tecnologia lá atrás que está ligada aí, vocês não sabem. Só que hoje a gente sabe, né? A gente está aprendendo isso com os ETs. Só que os ETs não estão liberando esse contato direto, a gente tem que conquistar esse contato, porque a nossa experiência está sob controle. Por que nossos corpos físicos são baseados em materiais biológicos e não biônicos? Me refiro ao corpo do personagem Data de Jornada nas Estrelas. Bom, você tem que entender que o biológico é muito mais avançado que o Data. A única coisa que o Data faz é cálculo mais rápido. Mas o Data não tem emoção, não tem sentimento, ele não sabe, não é essa coisa. Você está entendendo? Então, inclusive, lá eles falam que o cérebro do Data é positrônico, né? ou seja, a gente está... vocês vão ver que o corpo mais avançado é um corpo biológico, não é um corpo daquele lá. Né? É que esse corpo nosso é um corpo kármico. Dá para a gente projetar um corpo biológico, né? Eterno. Ele não morre nunca. Do resto da vida, ele não morre. Com tecnologias avançadas mantendo ele não morre nunca mais. Professor, após a intervenção e a revelação em massa de vida após a morte, a exigência e a cadência esperada de nossa evolução será mais exigente e acelerada comparada com as... Ah, sim, não tenha dúvida, com as formas de hoje completamente, né? O ser humano não é burro. Só precisa ter um bom professor. Né? Aí a gente aprende corretamente as coisas. Estou falando sério. Né? Então, se você tiver o professor certo, que ensina as coisas certas para você, não é você entrar na escola, aprender comunismo, aquele puta discurso babaca que não leva ninguém a nada, só a guerra, conflito e destruição. Né? Precisa de um professor que ensina coisas como a libertação da consciência, do espírito, vida extraterrestre, tá? Uma consciência nova para o planeta. Não a mesma consciência de 2, 3 milhões de anos, que vai novamente vamos para a guerra, a destruição, que a gente está vendo na Ucrânia. A gente está vendo aquela mortandade, aquela coisa, aquela atrocidade em pleno virada do milênio, então do terceiro milênio, estamos vendo a atrocidade, estamos vendo os negros matando criança, dando tiro na cabeça das pessoas, como se fossem animais. E outra, soldados que não têm conflito nenhum. Eu entro lá na Ucrânia, que eu nem conheço você. Eu nem conheço você, não tenho conflito com você. Por que eu tenho o direito de pegar lá e dar um tiro na sua cabeça, cara? Que tipo de inimigo você é, meu? Só porque formataram você dentro do exército lá, forçando, dizendo que aqueles caras é inimigo. Pô, é muita primitividade esse mundo, cara. Esse mundo, se você bobear, merece bomba atômica, porque tem muito karma acumulado, e muita merda que foi feita no passado. Claro que eu não desejo isso, pelo amor de Deus, né? Mas eu estou falando em termos, o ser humano é muito ruim, cara. A gente acha que o ser humano melhorou, mas ele está fazendo a mesma coisa que de 2, 3 mil anos atrás. As mesmas torturas, mesmo massacre da Segunda Guerra Mundial. Mesmo que os alemães faziam com os judeus, os russos estão fazendo com as pessoas, cara. Entendeu?
Não tem noção, não tem noção. Não, você mudou a tecnologia em volta só. O cara sendo um assassino com o celular na mão. Só isso. Mas não mudou, cara. Isso indigna. Deixa a gente indignado. A gente começa a repensar que planeta que eu tô. É. Ou esse planeta merece a chegada dos ETs ou a chegada de bombas atômicas. Né? A gente tem que começar a repensar. Né? O que nós fizemos para merecer a chegada dos ETs? Você vê que a moçada não fez muita coisa, não. Não muda nada, não. Né? Professor, a medida do tamanho da aura de um espírito é proporcional ao tempo de sua existência em suas experimentações positivas? Outra, o que é a aura? Nossa Senhora. Né? Bom, a aura humana, né, ela é a emanação energética de nossos corpos. Você está entendendo? Este corpo, esse corpo azul, como ele está envolvido, ele não consegue emanar a aura dele. Ele não consegue se manifestar. Então, as auras que são manifestadas são as dos corpos superiores, desses corpos, quer dizer, inferiores. Então, o que você vê aí é um campo áurico que é a soma das suas vibrações. E, como o ser humano tem os chakras básicos mais desenvolvidos sexual, então a aura do ser humano, 99% é avermelhada. Avermelhada por laranja. Raramente tem outras cores. Os chakras superiores estão bloqueados, então não tem radiação colorida. Né? E outra, a aura do ser humano ela é pequena, ela não passa de 30, 40 centímetros em volta da pessoa. Né? Só seres mais avançados têm aura um pouco maior. Né? Mas é triste. Como dizer, é triste para não ser. Mas na aula de hoje, a primeira coisa importante, né, dessa semana é que vocês todos... Então, quando você perguntar para o ET de onde ele veio, não espere que ele vai falar que veio de um planeta, hein? Se ele falar para você que veio de um planeta, ele está te enganando. Porque os ETs não vêm de outros planetas. Tá? Os ETs que trabalham com naves espaciais, coordenam projetos, eles estão aqui. Estão em lugares que não são necessários planetas. Eles não nasceram em planetas. Os ETs não nasceram em planeta nenhum. Da mesma forma, os espíritos, todos os espíritos nasceram da origem cósmica. Essa é a questão fundamental. Não fique procurando pleidiano, não fique procurando reptiliano, não fique procurando o arquituriano, achando que ele vem de Arquituros. Né? Aí você teria que fazer a seguinte pergunta: quanto tempo vocês moram em Arquituros? Faz essa segunda pergunta para o ET. Quando ele falar para você que veio de Arquituros, peraí, quanto tempo faz que você mora lá? Aí ele responde, faz 1 milhão de anos. Porra, e vocês não saíram daquela bosta ainda? Né? Não tem sentido o cara ficar 1 milhão de anos no planeta. O planeta até explode, não aguenta. Tanta bobagem. Entender? É complicado, entender? São questões ilógicas que nós temos que reavaliar, repensar. E o meu papel aqui é fazer vocês pensarem nesse aspecto. Tudo tem origem superior. Tudo tem origem superior. Nada começou aqui embaixo e foi para cima. Não acredite na visão católica e crente. Nada aconteceu daqui para cima. E o ET, quando vem te visitar numa nave sofisticada, ele não veio de planeta nenhum. Ele veio dessas dimensões superiores aqui. E das dimensões superiores, ele mora no universo, ele mora na galáxia, ele não mora em planeta. Ele pode estar em qualquer lugar na galáxia que ele quiser. A galáxia é dele. Da mesma forma que eu posso ir para Paris hoje, posso ir para a Rússia, posso ir para a China. Se eu tivesse tecnologia, eu ia para Marte, eu ia para outra estrela, tomar um café, passar um fim de semana, passar umas férias, né? Em Orion. Por que não? É só ter tecnologia para sair daqui e lá. É só uma questão de distância. É só uma questão de distância. Se a gente tiver tecnologia para fazer uma nave interestelar que em uma semana nós está em Orion, tranquilo, vamos tomar café em Orion, né? Passar o carnaval em Orion. Vamos passar a sexta-feira santa em Orion, né? Pode-se dizer então que os ETs, eles adentram só quando precisa haver alguma manifestação. Eles não moram aqui, os ETs não querem nem saber de providência da matéria, eles vêm quando é preciso. Para materializar um disco voador, fazer alguma coisa aqui, você vê, eles nunca param porque eles não são daqui. Eles vêm só para encher o nosso saco, quando quer cutucar a gente com vara curva. Seus bichos, inventa aí.
Mas eles não são daqui. Eles são de outra dimensão da realidade. Então os ETs estão operando com menos corpos. Eles estão operando com menos corpos. Toda vez que ele quer entrar, ele vai ter que assumir corpos. Para ser visível, para a nave dele ser visível. Né? Até a nave vai assumindo corpos. Que é a densidade quântica da nave vai mudando. Né? É isso que a gente tem que entender. Né? De como a coisa funciona. Né, Baiano? O negócio é sério, meu filho. Bicho, eu tava vendo o celular novo que a Samsung lançou aí. É o 22, né? Que é o 5G, que tem 256 de memória. É memória pra caramba. O meu já não cabe, tem 128, né? 8, 9 mil reais, cara. Porra! Daqui a pouco o celular vai custar um carro. Né? Pô, eu acho que um celular, por mais sofisticado que ele seja, 3 mil reais tá bom. Você vê, uma televisão hoje de 50, 60 polegadas custa 3 mil reais, pô. Então, o celular vale mais que uma televisão? Tá complicando, né? A gente não ganha nada mesmo, né? Agora, quem que vai comprar um celular desse? Fala pra mim. Né? Eu sei, mas é pobre. Ou seja, eu adoraria ter um celular desse, mas eu não tenho dinheiro para gastar com um celular desse. Certo? Eu preciso, eu usaria muito minhas filmagens, minhas fotos, tal, a qualidade é ótima, é maravilha. Eu sempre gostei de tecnologia. Pô, mas grana, meu, para comprar um negócio desse, né? É legal pra caramba, eu gosto de tecnologia, mas, pô, podia ser mais barato, né? Podia pagar com bônus hora. Amanhã. É muito engraçado. Pode haver alteração por livre-arbítrio de cada um, de mudança de experiência, por exemplo, do reino humano para o dévico, não. Não dá acoplamento. O corpo projetado por um deva, por o espírito deva, não aceita o espírito humano. Dá zebra, dá problema. Sabe? Olha que interessante. Deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. Os caras que estudam autismo, os neurocirurgiões, os neuros, né? Eles, nunca ninguém adquire autismo depois de 20, 30 anos. Nasce autista. Qual que é a resposta? É o espírito que vem autista. É ele que é diferente. Certo? E o cérebro não responde, porque tem um acoplamento ali que tem que ser feito. O Down não vira Down. E o autista também. O autista não é uma coisa característica. O autista, ele só tem que aprender a conviver com a gente. Entendeu? Então, por isso que tem vários graus. Aí é uma tentativa de trazer espíritos de determinadas ordens diferentes para se misturar com a gente. Mas o relacionamento se torna muito difícil. Tá? É um outro universo, um outro padrão de cérebro. Né? Tem autista que é muito engraçado, né? Quando ele se invoca uma coisa, vamos supor que o autista, a alimentação do autista é muito complicada, você sabia? Que ele vicia no negócio, ele só quer comer biscoito, só come biscoito, não adianta dar outra coisa, porque ele não vai comer. Só vai comer biscoito. Então aí você tem que enganar ele, né? Pegar um biscoito com proteína, fazer o biscoito com toda a proteína para ele comer, porque senão ele não come outras coisas. E tem autista que ele tem uma percepção muito diferente da nossa. Passou no Fantástico uma vez, um autista, ele estava com 30 e poucos anos. Nunca estudou música, não entrou em escola de música nenhuma. Mas ele sentava no piano, qualquer som que ele ouvia, ele reproduzia. Levaram para ele o brasileirinho. Então, soltaram o gravador com o brasileirinho. Que é difícil pra caramba a técnica. Ele ouviu uma vez. As duas partes, sem errar. Como é que você me explica isso? Que espírito que está ali? Que área do cérebro desse filho da puta está aberta? Porque tem que ter duas coisas. É como se ele gravasse e depois ele solta para tocar com as mãos. Entendeu? Era como se ele fosse um plotter de computador. Então, eu penso diferente que esses caras, eles são como se fosse uma inteligência artificial associada. Ele é um robô e o braço é o plotter. Então ele pega todas as técnicas do piano, tá ali, alguma coisa postou nele, acabou. Ele só executa.
Mas ele nem sabe o que ele está fazendo. Mas não tem, às vezes ele não tem nem noção do que ele está fazendo. Não, do que ele está tocando. Né? É como se fosse um comando Android. A gente tem que analisar esses caras de uma forma diferente. Que tipo de mecanismo está sendo acionado ali? Sabe? Porque ele não dialoga com você, ele não conversa, ele não está nesse mundo. Ele parou de tocar e fica assim. Sabe? É como se fosse. Eu não quero dizer isso, né? Porque daí a gente estaria. Né? Mas é uma pesquisa interessante de se fazer. Né? Vai que esse cara, que a gente julga, por exemplo, como é que fala? Acabei de falar. Um autista, porra, num grau acentuado, não é o espírito que está ali. É uma experiência de um arquivo, parte de um arquivo de inteligência artificial introduzido ali, e o comportamento é basicamente... Quando começou. Então eu... a gente... Você está entendendo? E tem uma questão aí, né, que a gente não sabe entender direito como é que funciona. Você vê, pergunta se tem cura autismo. Não tem. Não existe, porque não é uma doença. Tem pessoas que têm um grau de inteligência. Por uma área ele é muito bom, mas para outra ele... Bom, da forma como você explica como o universo está organizado, tudo passa a ser muito simples. Porque esses seus ensinamentos cosmológicos, bem lógicos, não foram formulados anteriormente. Não sei. Né? Não sei também. É complicado, né? Professor, podemos dizer que nós já estivemos na coordenação de projetos densos como o nosso, ou primeira experiência da densidade? Sim, eu acho que pode. Eu acho que nós, em algum momento, nós estivemos coordenando projetos. Hoje nós descemos. Certo? Então, professor, essa classificação de ETs por raças não está muito errada. Claro, eu já falei que está errado. Já falei ontem isso. Digo isso porque eles se limitam a operar corpos operacionais que retratam determinadas aparências, ou seja, não existem raças de ETs, entendeu? Então, tudo tem a ver com as descidas. Como as consciências, elas não descem sozinhas, elas descem em hordas, para viver experiências conjuntas. Então, aí você pode chamar uma horda dévica, não é uma raça. Essa horda, você não pode identificar a raça pela roupa que ela veste. Eu já falei que roupas são operacionais. Cada lugar, essas roupas são modificadas. Elas são desenhadas e projetadas. Elas não são parte do ser. Elas são desenhadas e projetadas. Por exemplo, como aqui, eu estou usando esse corpo, mas amanhã ele vai ficar aqui e eu vou embora. Certo? Então, as formas estereótipas minhas mudam o tempo todo. É só porque você teve 10 encarnações na Terra. E nenhuma encarnação, os seus corpos são parecidos, cara. Você pode ter encarnado negro, outro você ficou gordo pra caralho desse tamanho, outro você ficou magrelo, igual o Moisés aí, né? Entendeu? Um você era anão desse tamanho, outro você ficou comprido, sabe? Você tá entendendo? O Clarim que tira sarro da gente, diz. Humanos, uns são pequenos, outros grandes, outros... E fica zoando a gente que é baixinho, né? Zoiudo, né? Deu risada. Então, eu aprendi na minha vida, conhecendo os ETs, a experiência que eu tenho, nunca julgar qualquer ser que aparece perto de mim pela aparência. Eles têm vários corpos. Agora, sabe por que ele apresenta com outro? Eu sou Carlinhos, puta negão grande, esquisito. É como você vestir fantasia de carnaval, né? Sair lá, o que tá aí dentro? Né? Você identificar seu marido no bloco das mariposas, né? Né, Baiana? Jesus! Tem uma história que o Chico conta, que é muito interessante, né? Por causa dessa aparência, sabe? Então o Chico, ele era jovem ainda,
ele fazia visitas em casas de pessoas doentes para fazer oração para as pessoas, sabe? Grupo de oração, ele ia, né? Então, ele tinha uma senhora que ele ia, né? Tinha uma senhora que ele ia, que se chamava Dona Maria, não sei o que, lá, esqueci o nome, mas era Maria, não sei o que. Então, ela tinha paralisia, ela teve AVC, ela estava toda paralisada. Então eles chegavam lá e rezavam, todo mundo igual da cama. Ele falava, Dona Maria, fala uma palavra para nós, Dona Maria. Fala assim para a gente, Jesus. Fala Jesus para nós, né? E ela fazia um expulso, falava, Jesus, Jesus, sabe? E sempre ele ia lá fazer essa oração. Tá? E a velha morreu, a mulher morreu. E passou 10, 15 anos, entendeu, dessa história. Ele nunca mais viu a mulher. Ela morreu. Aí, um dia, o Chico ficou doente e foi internado no hospital. Ficou internado um tempo no hospital. Aí ele estava na cama, disse que entrou um pessoal, espírito, e entrou uma senhora também. Ela chegou e perguntou, ô Chico, como é que você está? A gente veio visitar você, né? A gente veio fazer uma oração para você aqui, né? Mas quem que é a senhora? Poxa, você não lembra de mim, Chico? Você não está lembrado? Ah, mas não estou lembrado, né? Agora você vai lembrar de mim, ó. Presta atenção. Jesus! Dona Maria, você está diferente, você está mais bonita, mais jovem. Você viu a história? A mesma Dona Maria que estava na cama, que ele orou por ela, depois de 20 anos veio orar por ele. Esse planeta é muito engraçado, né? Quem planta, colhe, como diz o caipira. Quem planta, colhe. Então, é aquela velha história. Uma coisa que você dá para um mendigo ou para alguém, um dia lá na frente, ele vai vir trazer alguma coisa para você. Oi, que bem? Hoje em dia está na moda dar outras coisas para o mendigo. Né? Ai, Jesus, viu? Não pode nem mais ajudar o mendigo, né, Ju? Esse Brasil não tem jeito, né? Se viemos em Orla, não é Orla. Orla é periferia, né? É Horda com H, ó. É assim, ó. Horda. Você que escreveu, Ju? Tô brincando. Se viemos em horda, exemplos, viemos humanos, então não é correto dizer que já fomos pedra, não é errado. É errado. Tem umas culturas aí que acham que a gente foi pedra, depois foi, né? Cocô do cavalo de São Jorge, essas coisas, não é verdade, não tem sentido isso. Né? Ai. Professor, somos um país muito jovem. Como explicar a abundância de espiritualidade comparada a outros velhos continentes como Índia, China? Né? A relação com espíritos encarnados dessas... Claro, bicho. O país pode ser jovem, mas o espírito que está aqui é tudo velho. Né? Tem de tudo aqui. Tem espírito jovem que está chegando agora aqui na Terra, espírito velho, espírito de porco. Tem tudo aqui. Tem coisa ruim. Deu tranca-rua. Tranca-rua é ótimo. Jogou aqui. Pegou a escolha do outro planeta, largou aqui. Vai lá para essa terra. Jogou lá de cima ainda. Nem desceu a nave. Abriu o fundo da nave, largou todo mundo aqui. E a nave de cima mandou. Existem as ordens dos vírus, das bactérias e dos fungos. Olha, eu quero que vocês entendam que quando chega nesse departamento aí, micro, são nanotecnologias. São nanotecnologia biológica. Eles não têm espíritos associados a eles. Tem inteligência artificial. Quando a gente compreender isso, a gente vai dominar todo tipo de doença da Terra. Professor, no campo esotérico é dito que o próprio planeta Terra é um ser. Isso procede? Poderia explicar? Veja bem, quando você reúne espíritos de plantas, espírito do animal, tal, quando você faz a somatória disso, dá uma macroconsciência planetária. Tá? Então a macroconsciência da Terra é a somatória de todas as consciências que existem nesse planeta. Por isso que se você agride os animais,
se você mata as plantas, você começa a criar uma revolta consciencial, uma guerra consciencial. E o planeta, ele reage, né, geologicamente, ele reage, né, com o clima, uma série de coisas. É uma reação. Então, não é errado. Só que, claro que o padrão de consciência é diferente, né? Não é assim que foi, não é igual nós. É uma macroconsciência planetária, né? A gente não, na era da luz, a gente não pode ter esse campo vibratório na Terra. A gente não pode estar matando animal, a gente não pode estar comendo animal, a gente tem que estar no outro padrão vibratório. O planeta inteiro. Isso é muito importante. Você veja, nós estamos discutindo coisas que ninguém quase discute. Certo? Os esotéricos só chegam até aqui, não vão lá para cima. Para. E aí você tem que pensar o ET desse jeito, você não pode pensar o ET de uma outra forma. Né? A única coisa que importa é essa parte roxa aqui, que todos nós temos. Quanto menos corpos você tem, mais essa parte roxa se manifesta. Entendeu? Por isso que lá em cima é uma irmandade cósmica, não tem ET do mal. Não é que um vai matar o outro, se é tudo a mesma coisa, ele sabe que são a mesma coisa. Não tem como se dar. E não morre, né? O problema é que eles não conseguem morrer. Ninguém consegue matar Deus. Né? Então é isso, pessoal. Então, namastê, muita luz a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Namastê.